graça e paz, amados. Podem ficar de pé só mais um instante. Aleluia. Oh, Pai, nós queremos dar graças nessa noite a Ti. Pela Tua bondade, Senhor, pelo Teu amor. Porque você tem se mostrado a cada dia, Pai, grandioso em nossas vidas. Temos desfrutado da Tua bondade, desse amor em nossas vidas, Senhor. Te damos graças por mais esse ano, Senhor. Te damos graças pelo entendimento da Tua palavra que você tem trazido. Isso tem gerado crescimento em nossas vidas. Isso tem produzido frutos. Isso tem nos tornado, Pai, mais fortes em Ti. Porque temos mais conhecimento de quem somos em Cristo. Daquilo que o Teu Filho conquistou para nós na cruz. Nós Te damos graças por essa noite, pela Tua presença em nosso meio. Pelo Teu Espírito se movendo, Pai, e nos trazendo mais entendimento e revelação da Tua palavra. Obrigada pelo ensino, a unção de ensino neste lugar. Obrigada pelos corações que aqui estão receptivos, Pai, para ouvir a Tua palavra. Eu oro pelo Espírito de sabedoria e de revelação sobre cada um deles. A Tua palavra chegando e alcançando os seus corações com vida, com poder, Senhor. De forma que possa produzir frutos, Pai, em suas vidas. De modo que possa haver crescimento em suas vidas. Pai, em nome de Jesus, eis-me aqui para fazer a Tua vontade, Senhor. Para ministrar a Tua palavra, para ensinar o Teu povo. Completa a mensagem em seus corações, Pai. Falando e alcançando onde eu não posso ir, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém? Pode sentar, amados. Vocês estão lá atrás, não querem sentar um pouquinho, mas só mais na frente, não? Estão fugindo assim do ar-condicionado. Aleluia. Amém. Amados, esse é o último culto de doutrina deste ano. É um privilégio para mim estar ministrando aqui. Eu ministrei no primeiro culto de doutrina do ano. Essa foi a direção que veio ao coração do pastor Eduardo para este ano de 2013. De que este ano, nas quintas-feiras, fosse ensino da palavra. Ensinamento doutrinários ou ensinamento acerca do que a palavra nos ensina. Não ensinamentos de homens ou de igrejas, como alguém possa pensar. E foi um ano de crescimento, eu creio. Tivemos cerca de umas 50 ministrações e ensinos doutrinários da palavra esse ano. É muita coisa, é muito ensinamento. Creio que vocês que estão aqui nesta noite tiveram a oportunidade de estar aqui em alguns desses ensinamentos da palavra, em alguma dessas quintas-feiras. E sabe, amados, cada vez que nos colocamos diante da palavra, amados, com o coração aberto e receptivo, com humildade no coração para ouvir o que o Senhor nos ensina e colocarmos em prática aquilo que Ele nos ensina, mas vamos crescer. Vamos avançar mais no Senhor. E é isso que o Senhor espera de nós quando nos colocamos diante da palavra dEle. Um coração receptivo para ouvir e considerar aquilo que estamos ouvindo. Amém? É isso que vai fazer a diferença. Porque se vocês lembram quando Jesus falou acerca da palavra do semeador, a mesma palavra foi semeada, mas ela produziu muito diferente, dependendo do terreno onde ela caiu. E esse terreno é o nosso coração. E essa condição, esse terreno pronto, amados, somos nós que fazemos isso. Somos nós que determinamos a medida que nós vamos receber. Não é o ministro que está aqui. Talvez, muitas vezes, por você saber que tem um convidado de fora ou um ministro de fora, você gere muita expectativa no seu coração. E isso te coloca numa condição mais receptiva para ouvir a palavra. Mas unicamente depende de você. Não é do ministro que está aqui na frente. Amém? Essa condição e essa preparação no coração depende de você. Amém? Então, o que o Senhor trouxe no meu coração para ministrar nesse último domingo foi acerca de prioridades. Ou seja, o Senhor me mostrou algumas chaves, digamos assim, para atentarmos e priorizarmos aquilo que Deus prioriza. Porque nem sempre aquilo que estamos priorizando ou aquilo que estamos determinando como mais importante em nossas vidas é o que Deus tem. É aquilo que Ele está priorizando em nossas vidas. Amém?
Então eu passei durante a semana pensando acerca do que eu vou ministrar, e eu sabia que era 3 coisas. Eu sabia que eram 3 chaves, mas eu não sabia na verdade para que era. Eu só dizia 3 coisas, mas que coisas, Senhor, e para quê? E eu ficava meditando, e hoje foi que me veio acerca disso. Então eu preparei aqui algumas coisas, então abre teu coração, porque vai ser bênção para as nossas vidas, amém? Atentarmos para essas coisas, vai gerar crescimento e vai nos colocar mais preparados para esse ano que está iniciando, amém? Então esse é o propósito, amados, refletirmos acerca sobre o que realmente é prioridade em nossas vidas. Então nesse estudo vamos refletir um pouquinho nesse sentido, o que é prioridade para Deus, o que é prioridade para nós, e cerca de 3 chaves para atentarmos e priorizarmos o que é importante ou o que Deus prioriza. Amém? E se fizermos isso, amados, estaremos no melhor de Deus. Estaremos no melhor lugar. Por quê? Porque estaremos segundo a perfeita vontade de Deus. Aleluia. Então eu pergunto a você, qual a prioridade de Deus? Como identificarmos o que é prioridade para Deus? Sabe de uma coisa bem básica, amados, se você olhar para a palavra. Como eu falei, esse ano tivemos cerca de 50 ensinos aqui nas quintas-feiras. 50 cultos de doutrina, 50 ensinamentos diferentes da palavra de Deus. As coisas que aqui foram ensinadas, amados, nos ensinou a priorizar o que Deus prioriza. Olhar para o que é mais importante na vida. Porque muitas coisas importam, mas há algo que é mais importante do que todas essas coisas. Priorizar, amados, algo não significa desvalorizar outras coisas. Não significa que nada mais importa. Mas que há algo que deve estar acima de todas as coisas. Há algo onde o nosso olhar deve estar voltado para aquilo ali. Isso é priorizar. Amém? Então, nesse tempo, amados, nesse final de ano, geralmente é um tempo de mais reflexão, não é verdade? É um tempo que talvez nem todos tenham esse costume, mas algumas pessoas têm o costume de parar, de refletir um pouco acerca do que fizemos esse ano, do que deixamos de fazer, ou até do que gostaríamos de ter feito e não fizemos, por algum outro motivo. Mas geralmente é um período onde paramos para refletir. E além disso, algumas pessoas também têm o costume de estabelecer planos e metas para esse ano que está iniciando. Isso são as prioridades que estabelecemos para as nossas vidas. Mas esse é justamente o momento de atentarmos para essas coisas. De atentarmos para o fato de que essas prioridades devem estar alinhadas com a prioridade do Pai. Porque só assim vai haver sucesso. Só é assim, amados, vamos prosperar em todas as coisas. Já parou para pensar por que será que algumas daqueles planos ou metas que estabelecemos para esse ano não deu certo? Será que era realmente aquilo que Deus queria? Realmente aquilo estava nos planos de Deus ou só estava nos nossos planos? Quando os nossos planos estão alinhados aos planos de Deus, amados, não tem como as coisas não darem certo. Não tem como. Amém? Porque Ele vai pegar junto conosco. Porque vai haver prosperidade nessa área. Amém? Prosperidade não é só na área financeira, amados, mas prosperidade é em todas as coisas que fazemos. E quando o Senhor está envolvido nisso, há prosperidade. Amém? Será que estamos investindo tempo no que realmente importa? Eu estou jogando aqui algumas questões, algumas perguntas, para refletirmos acerca disso. Amém? Não temos tempos para ficar meditando acerca de cada uma dessas coisas, mas é importante guardarmos e pensarmos acerca disso. Será que estamos investindo tempo no que realmente é mais importante? Vocês sabem que a Bíblia diz que nós precisamos remir o tempo, porque eles estão curtos. Porque o tempo está passando rápido, não é assim? Quando vai chegando esse período, esse final de ano, as pessoas começam a dizer, meu Deus, já estamos em dezembro, como foi rápido, como o tempo passou, não deu tempo para fazer nada. É comum isso, em todas as pessoas falarem acerca disso. Você já parou para pensar por que todo mundo fala acerca disso? Talvez algum tempo atrás as coisas não fossem tão corridas assim.
Mas agora as coisas estão mais apressadas, estão mais corridas. E precisamos, amado, priorizar as coisas. Para nesse tempo tão corrido, não perdermos tempo. Com coisas que não são realmente tão importantes. A nossa vida aqui, amados, tudo que fazemos aqui vai ter fruto para a vida eterna. Não queremos chegar lá, estar na vida eterna, na eternidade com o Senhor, colhendo frutos que não gostaríamos de colher. Ou deixando de ter algo que não tem porque não plantamos aqui enquanto estávamos em terra. Enquanto estávamos aqui na terra. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Filipenses. Vamos ver o que o apóstolo Paulo diz acerca dessas coisas. Filipenses no capítulo 3. A partir do verso 12. Diz assim: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então ele fala aqui acerca de um alvo que nós temos de ter. Ele fala acerca de uma visão que nós temos de ter, de um objetivo pelo qual devemos focar e pelo qual toda a nossa vida deve estar envolvida em torno desse. Isso diz respeito a Jesus Cristo, a soberana vocação, assim como o apóstolo Paulo fala. Mas ele diz algo aqui bem interessante. E algo que devemos considerar atentamente. Ele diz: uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Amados, há muita gente que está preso, que não está avançando, que não está crescendo, justamente por causa disso. Porque está preso a coisas passadas. E muitas vezes há coisas que não devem fazer mais parte da nossa vida em Cristo Jesus. Porque são coisas que Cristo já nos libertou. Que Cristo já nos deu uma nova condição de vida. Mas quando não temos o entendimento dessas coisas, ficamos presos a isso. Isso é uma prisão. Isso faz com que você não avance para esse alvo. Como o apóstolo Paulo aqui falou. Amém? Então, uma das coisas que precisamos estar atento é isso. Se algo está nos prendendo, se algo está tirando o nosso foco e o nosso objetivo no Senhor. E sempre há uma coisinha ou outra na nossa vida que devemos atentar para isso. E não pense que você não tem força para superar isso, porque o Senhor é quem renova as nossas forças. Ele é que nos dá força para todas as coisas. A Bíblia diz que há uma graça que nos socorre em tempo oportuno. Então, se você não tem força para fazer algo, amada, é porque você não está clamando ao Senhor. Porque se você clamar, Ele vai pegar junto contigo. E vai vir uma graça sobre a tua vida. E essa graça vai ser o suficiente para te tirar desta condição. Para mudar esta situação. Amém? Vamos continuar aqui lendo. Verso 17. Irmãos, sede meus imitadores. E observai os que andam segundo o exemplo que tendes em nós. Pois muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora novamente vos digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O seu fim é a perdição, e o seu Deus é o ventre, e a sua glória é a vergonha. Só pensam nas coisas terrenas. Aqui está, amados, porque muitas pessoas estão presas. Porque o foco dela está naquilo que é natural. Enquanto vamos ver um pouco mais na frente, o Senhor diz que o nosso olhar, que o nosso foco, a nossa prioridade deve estar nas coisas espirituais e não nas coisas naturais. Há coisas que são importantes sim, e quando eu falo de prioridade, eu não estou desconsiderando essas coisas, amém? Enquanto estamos aqui, são coisas que precisamos, que fazem parte da nossa vida, mas elas não devem sufocar aquilo que é mais importante.
Aquilo que deve ser a prioridade, que deve estar em primeiro lugar em nossas vidas. Aleluia. Só voltando aqui no verso 16, vamos atentar aqui para o que o apóstolo Paulo fala. Mas andemos segundo o que já alcancemos. Então, quando ele disse ali para esquecermos daquilo que já passou e avançarmos e prosseguirmos e colocarmos o nosso olhar no Senhor, ele diz isso aqui. Ande segundo o que você já tem. Amém? Deus não vai cobrar de nós, amados, além daquilo que sabemos, além daquilo que tem conhecimento. Mas aquilo que já chegou ao nosso entendimento, aquilo que já foi revelação para as nossas vidas, isso sim, nós temos a obrigação de andar nessa visão, de andar segundo esse entendimento. Amém? Aleluia. E eu pergunto a vocês, será que o que estamos priorizando é realmente o que Deus está priorizando? Aqueles planos que já temos pensado, já temos estabelecidos, realmente são os planos de Deus ou as metas de Deus para as nossas vidas? Eu tenho planos que eu estabeleci para esse ano, já de 2014. Algumas coisas que eu penso em fazer. Mas é importante, antes disso, você consultar o Senhor. E vamos ver, amados, como alinharmos isso. A nossa vontade, a vontade do Senhor. Como entendermos isso. Aleluia. E uma das coisas, amados, como bem sabemos, é sermos guiados pelo Espírito. Vamos abrir aqui no livro de Mateus, no capítulo 6, no verso 33. E vamos ver agora, como eu falei, 3 chaves para priorizarmos essas coisas que Deus prioriza. O que é mais importante em nossa vida. Amém? Então, a primeira chave, amados, está aqui no livro de Mateus, no capítulo 6. O próprio Jesus falando a respeito disso. Quando ele estava ministrando para os seus discípulos acerca de não andarmos ansiosos ou preocupados por coisa alguma aqui na terra. Porque ele diz na palavra que ele bem sabe que nós precisamos ou necessitamos dessas coisas. Mas quando você prioriza isso, amados, quando o seu pensamento, as suas atitudes, as suas ações estão voltadas para isso, isso é você priorizar essas coisas. E quando você faz isso, amados, você está fora da palavra. Está fora da perfeita vontade de Deus. Porque não está priorizando o que é importante para o Senhor. Verso 33. Jesus diz: mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas, amados? Se você depois voltar lendo este capítulo aqui, pelo menos esses versículos anteriores, você vai ver do que o Senhor está falando. De coisas aqui materiais que priorizamos. Amados, eu tenho provado isso na minha vida. Eu tenho vivido isso claramente na minha vida. Eu tenho priorizado as coisas do Senhor. E essas coisas têm vindo até mim. Coisas que eu às vezes nem tenho pedido ao Senhor, mas Ele sabe que eu preciso e tem chegado até mim. Porque eu tenho focado no que é mais importante, no reino dEle, em fazer a vontade dEle. Amém? Em servir naquilo que Ele me chamou para fazer. Essas demais coisas vêm, amados, até você. Sem que você nem ore, às vezes sem que você nem peça ao Senhor. Ou talvez, muitas vezes, você só deseje em seu coração. Quando você menos espera, chegou até você. Porque você está priorizando o que é importante para o Senhor. O reino dEle. Amém? Aleluia. O reino de Deus, amados, é prioridade. E para priorizarmos isso, amados, precisamos muitas vezes desconsiderar muitas coisas. E chegar para o Senhor e dizer isso para Ele. Sabe aquela conversa bem franca que às vezes temos com o Senhor, que temos às vezes com um amigo bem próximo, em que abrimos o nosso coração. Amados, tem isso com o Senhor. Coloca diante dele essas coisas. Fala com Ele, porque Ele é o nosso melhor amigo. Amém? Por mais que você tenha alguém muito próximo a você, com quem você costuma se abrir o seu coração e falar algumas coisas, nunca vai ser igual ao Senhor. Ninguém vai te entender como o Senhor te entende. Te conhecer como Ele nos conhece.
Amém? Talvez você não pense sobre essas coisas, ou você diga, não, mas eu nem gosto de estabelecer planos. Eu nem gosto de fazer essas coisas, ou essas reflexões, digamos assim, que as pessoas geralmente costumam fazer de final de ano. Mas eu quero te dizer uma coisa, amados. Você as tem. Por mais que você não anote em um papel, ou talvez nem pense acerca disso, sabia que você as tem? E eu vou te dizer como identificá-las. Essas prioridades que talvez você nem pense a respeito dela, mas que elas estão aí na nossa vida. E como identificamos isso? Elas são exatamente o que há de principal, de prioritário em nossos pensamentos e na forma como planejamos o nosso tempo. Naquilo que você envolve a sua vida ou o seu ser, é isso que é prioridade para você. Considera isso. Considera algumas coisas que você tem feito dessa forma. E você vai entender isso que eu estou dizendo para você. Tudo aquilo que você estiver mais envolvido nos seus pensamentos e nas suas ações, isso está sendo prioridade para você. Embora talvez você nem tivesse planejado ou pensado a respeito disso. Mas isso que mais está tomando o seu tempo é prioridade para você. Amado, podemos fazer todas as coisas que temos de fazer enquanto estamos aqui na Terra, mas priorizando o Senhor. Não é ser negligente no trabalho, nem na família, nem nada que você tem que fazer, nem na sua casa. Mas em todas as coisas, é uma questão, amados, de condição assim do coração. É uma questão de botar Deus em primeiro lugar naquilo ali. Às vezes o dia a dia sufoca, não é verdade? O dia a dia tira seu tempo e é tanta coisa para fazer e passou, chegou o fim do dia e aí? Não deu tempo para fazer tanto que eu tinha isso para fazer. Tantas coisas que eu tinha para fazer. E aí você pensa, ou como esse dia tivesse 1 hora, 2 horas a mais, como seria bom? Eu teria dado conta de tudo que eu teria feito para fazer. É engano? Você continuaria sem dar conta de tudo que você tem para fazer. Por causa da forma com que você está agindo. Por causa da prioridade que você está dando. Dê as suas primícias ao Senhor, amados. Se você não tem tempo para ficar um longo tempo com o Senhor quando você acorda, comece tirando um pouquinho do seu tempo ali. 5 minutinhos, acorde mais cedo para estar com o Senhor. Isso já está priorizando as coisas do Senhor. Amém? Se você coloca Deus em primeiro lugar, amados, em todas as coisas. Em todas as coisas. Uma vez eu vi uma ministração do apóstolo Burden, e ele falando, quando você simplesmente está conversando com um amigo, com um colega, com um irmão, seja com quem for, falando acerca das coisas de Deus, ou falando acerca da palavra, você está adorando ao Senhor. E que interessante isso. Às vezes você pensa que você só está adorando ao Senhor quando você está lá no meio do louvor de mãos levantadas. Não é verdade? Às vezes não temos esse pensamento. Mas uma simples conversa com alguém falando do Senhor, da palavra, você está adorando. Isso é priorizar o Senhor. Isso é considerar as coisas importantes. Aleluia. Então, amados, coloque Deus em primeiro lugar no seu tempo. E confie no tempo de Deus. São duas coisas bem importantes em nossa vida. Coloque Deus em primeiro lugar no seu tempo. É uma parte que você tem que fazer importante, não é verdade? Mas confiar no tempo de Deus, amados, às vezes não é fácil para muita gente. Porque queremos as coisas apressadamente. Não é verdade? Queremos as coisas para ontem. Queremos as coisas do nosso jeito. Mas, amados, o tempo de Deus é o melhor. É sempre o melhor para as nossas vidas. Vamos ver o que o salmista disse no Salmo 31. Veja que interessante o que Davi diz. Salmo 31. Verso 14. Diz assim: mas eu confio em ti, ó Senhor. Digo,
Tu és o meu Deus. Os meus dias estão nas tuas mãos. Até essa parte aqui. Primeiramente, ele diz que confia no Senhor. E que os dias dele, amados, estão nas mãos do Senhor. Ou seja, ele está no tempo do Senhor para todas as coisas que ele faz. Na versão NVI, quem tem essa tradução diz: o meu futuro está nas tuas mãos. Eu acho mais interessante essa versão. O meu futuro, amados. Você está dizendo o que para o Senhor? Pai, eu confio em ti. Eu dependo de ti para todas as coisas. Eu não vou agir segundo o que eu quero, eu não vou agir segundo o que eu penso, mas eu coloco os meus dias e o meu futuro diante de ti. E dependo de ti para todas as coisas. Amados, você está demonstrando amor ao Senhor. Você está priorizando o Senhor na sua vida. Amém? Isso é uma atitude de coração, amados. Isso não é um sentimento. Você não precisa de um grande sentimento para determinar isso na sua vida. Amém? Até porque o amor não é um sentimento, mas é uma decisão. Você decide agir assim. Você decide que Deus seja o Senhor da sua vida. Mas quando nascemos de novo, confessamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Não é verdade? Mas por que, se você já parou para pensar, parece que no dia a dia Ele só foi o nosso Salvador, mas Ele não é mais o nosso Senhor. Porque se Ele fosse o Senhor, mas cada passo que dermos, estaríamos na dependência dEle. Mas muitas vezes agimos segundo o que pensamos que é o melhor para as nossas vidas. Mas coloca diante dele, amados, os teus dias. E você vai ver que tudo prosperará. Que tudo será um sucesso. Amém? Entrega, amados, requer confiança. Entrega requer você negar a sua vontade. Porque a carne vai lhe puxar facilmente para você fazer aquilo que você está querendo, do jeito que você está querendo e no tempo que você está querendo. Mas a entrega, amados, requer parar, se acalmar, olhar para dentro e ouvir a voz do Senhor. Porque Ele está o tempo todo falando, amados. Ele está o tempo todo dando sinais e direções para as nossas vidas. Mas nem sempre estamos atentos e ligados com aquilo que Ele está nos ensinando e trazendo para as nossas vidas. Amém? Então, amados, que essa seja a nossa atitude de entrega ao Senhor neste ano. De realmente colocarmos as coisas diante nele. E sabermos confiar e esperar no tempo do Senhor. Amém? Priorizar algo não significa negligenciar. Vamos abrir agora no livro de Romanos, no capítulo 14. Aleluia. Romanos 14. Nós lemos lá no Evangelho de Mateus, Jesus falando acerca do reino de Deus, que ele deve estar em primeiro lugar. Ou seja, tudo aquilo que diz respeito ao reino de Deus deve ser prioridade em nossas vidas. Há uns dias atrás, eu não sei, umas 2 quintas ou 1 quinta atrás, eu ministrei acerca do reino de Deus. E nós vimos algumas coisas interessantes acerca desse reino e como ele se move. Amado, Jesus teve um curto, mas intenso ministério. E todos os dias que ele esteve no seu ministério era falando acerca do reino de Deus. Das coisas que diz respeito ao reino dos céus. Amém? Isso nos leva a pensar, mas que devemos priorizar o que Deus prioriza. Se Jesus dedicou todo o seu ministério, todo esse tempo que ele teve aqui, priorizando, ensinando os seus discípulos acerca do reino, amados, devemos considerar essas coisas. Devemos considerar esses ensinamentos de Jesus. Há mais de 30 parábolas nos evangelhos acerca do reino de Deus. Há muito ensino de Jesus acerca do reino de Deus. E que devemos refletir nessas coisas. Amém? Sabe que a palavra não nos manda ler a Bíblia, mas examinar as Escrituras? Isso tem uma diferença considerável.
Você não fazer aquela leitura mecânica, ou ler por ler, mas examinar, é ponderar, é considerar aquilo que você está lendo. É refletir naquilo que você está lendo. Amém? E refletir, amados, acerca do reino de Deus, ou acerca das prioridades do reino, vai nos fazer estar na plenitude desse reino. Romanos 14, 17. O apóstolo Paulo diz: pois o reino de Deus não é comida, diga, não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aleluia! Aqui está o segredo do reino. Jesus disse que nós devemos priorizar o reino. E aqui o apóstolo Paulo nos ensina como priorizarmos esse reino, como sermos guiados por esse reino, como esse reino ser o foco em nossas vidas. Ele não é coisas materiais, não é aquilo que nos sufoca. Bem precisamos dessas coisas, como o próprio Jesus falou, dessas coisas terrenas. Mas, amados, isso não deve ser prioridade, porque o reino é justiça, paz e alegria. Se você está andando assim, amado, você está na plenitude do reino. Se você está andando em justiça, paz e alegria, amados, está no melhor de Deus para a sua vida. Amém? Como Josélia bem falou quando ela estava aqui dirigindo o culto. Amados, podemos já ter o melhor de Deus, já andar nas ruas de ouro. Não foi assim que você falou, Josélia? Desde já. Porque quando Jesus estava falando acerca do reino, ele disse: o reino já veio. E ele já está aqui dentro de nós. Então, como é que eu ando no reino quando eu olho para dentro? Porque essa condição, amado, está falando de algo que está aqui dentro de nós. Justiça, paz e alegria. Se algo está tirando tua paz e a tua alegria, amado, você não está no melhor de Deus. Ou você não está priorizando aquilo que é importante. Amém? Então, porque o reino de Deus não é obter comida nem bebida, mas justiça, como bem sabemos, aquele estado de estarmos diante do Senhor, de estarmos aceitável diante do Senhor, mas um coração em paz e alegria no Espírito Santo. É assim que fala na Bíblia King James, que eu gosto mais dessa versão, que é mais fiel às originais. Agora preste atenção o que ele diz no verso seguinte. Porque quem isto serve a Cristo, agradável é a Deus e aprovado pelos homens. Se esta é a condição, amado, do teu coração, você está agradando o Pai. Se você está andando em alegria, em paz e em justiça. E aí eu pergunto, mas aí diante daquela circunstância, daquela situação que está lhe afligindo, que está tirando tua paz e tua alegria. Como eu me posicionar diante dessa situação ou dessas circunstâncias que está sobre a minha vida e ter uma atitude de alegria e poder estar sorrindo? Sabia que podemos estar assim? Mesmo quando as águas estiverem nos sufocando, digamos assim, podemos estar em paz e alegria se o nosso olhar estiver no Senhor. Porque, amados, a Bíblia diz que em tudo dai graças ao Senhor. Não por aquelas circunstâncias ou adversidades que está vindo sobre as nossas vidas, mas porque Ele nos tira desta condição. Porque aquela situação é passageira. Amém? Então podemos andar, amados, em paz e alegria. E assim estaremos agradando ao Senhor. Amém? Temos a verdadeira paz e alegria, amados, quando priorizamos as coisas de Deus. É assim que agradamos ao Senhor. Agora vamos para a segunda chave, amados. Para priorizarmos aquilo que é importante ou aquilo que Deus prioriza. Então, a primeira que nós vimos foi sobre priorizar o reino de Deus. As coisas que diz respeito ao reino de Deus, as coisas que diz respeito ao Senhor. E a segunda chave, amados, é observar os sinais. Veja que interessante isso.
observar os sinais. Isso vai nos colocar no melhor de Deus. Como eu bem falei anteriormente, sabe que Deus está sempre falando o tempo todo. Quem dirige aqui? Boa parte. Mas mesmo você que não dirige, você vai entender o que eu vou lhe dizer. Vou fazer aqui uma analogia para que você entenda o que eu quero dizer com relação a observar os sinais. Quando você está numa estrada dirigindo, você tem que estar ligado em duas coisas. Ao interno e ao externo. Não é assim? Tem que estar ligado nas coisas do carro, você tem que estar passando marcha, vendo uma coisa ou outra, né? Ligado nos pedais do carro. Ou não sei, quem tem carro automático não passa mais marcha, mas você tem que estar ligado em alguma coisa dentro. E tem que estar muito ligado ao que está externo. Aos sinais, à sinalização, às placas que lhe direcionam para o caminho que você deve seguir, ou que lhe chamam a atenção sobre o que você deve fazer, onde você não deve entrar, o que você não deve fazer, coisas assim do tipo. Tem os sinais na própria pista, como por exemplo, quando está as duas faixas amarelas, que indica que você não pode ultrapassar, e se você fizer isso, você pode estar correndo um grande risco. Então, há sinais o tempo todo, não é assim? Quando você está dirigindo, não precisa você estar em nenhuma BR. Nas ruas todas, elas são sinalizadas. Então, o tempo todo, há sinais com relação a isso. Então, se você observa, amados, essa sinalização e segue as instruções, porque muitos, às vezes, não são tão obedientes a essa sinalização, mas se você segue a essa sinalização, amados, o que é que acontece? Você está dirigindo com segurança. Não é verdade? Você está evitando que muitas coisas aconteçam na sua vida. Porque você está obedecendo aqueles sinais, aquelas placas, aquela sinalização. Mas da mesma forma é a nossa vida. Assim como temos que observar quando estamos dirigindo esses dois aspectos, na nossa vida, do mesmo modo, temos que estar olhando para dentro e olhando para os sinais. Sabe que muitas vezes eu já vi coisas assim acontecerem, não muito boas, digamos assim, na vida de alguém. E às vezes as pessoas começam a comentar a respeito dessas coisas. E você vai ver que num momento ou outro teve um sinal para ela. E ela não atentou acerca disso. Ela ouviu alguém que veio dizer alguma coisa. Ou o coração dela estava falando alguma coisa. Ou não havia aquela paz e alegria que caracteriza o reino de Deus no coração. Mas algum sinal estava indicando. E ela desobedeceu. E quando desobedecemos os sinais naturais, o que é que acontece? Não prosseguimos com segurança, não é verdade? Do mesmo modo, nas coisas com relação ao reino de Deus. Quando não atentamos, amados, para esses sinais, saímos de foco. Perdemos o propósito. Não estamos priorizando aquilo que Deus priorizou. É preciso olhar, amados, primeiramente para dentro. Para esses sinais internos. Sabe que eu costumo sempre falar aqui que palavra e espírito é equilíbrio. Mas é isso que vai te guiar no que há de prioridade no reino de Deus. Palavra e espírito é olhar para dentro e olhar para esses sinais, para o que a palavra nos ensina. Assim você estará priorizando, amados, o que é prioridade para o Pai. Amém? Paz e alegria, amados, é o primeiro sinal. É a primeira indicação se você está no rumo certo ou não. Se você está no propósito certo ou não. Não tenha dúvida que se você olhar para dentro, você vai identificar essas coisas. Você vai identificar esses sinais, vai identificar, amados, essa maneira com que o Espírito está falando. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos nos encher do Espírito. Porque estaremos mais sensíveis e ligados a esses sinais que o Senhor traz para as nossas vidas. Então, observar os sinais, amados, vai nos levar a priorizar o que Deus prioriza. Vai nos levar a estar no melhor de Deus. Amém? Lembra do que Jesus disse? O reino de Deus é justiça, paz e alegria. Amém? Não esqueçam isso, guarda isso no teu coração. Se você está atento a esses sinais, amados, está priorizando. Seguir os sinais, amados, implica duas coisas. Como eu já falei, olhar para dentro, atentar para o Espírito e para a palavra. Lembra que ultimamente, amados, vocês sempre costumam ouvir nos cultos de domingo, não é verdade?
Então, sempre que o pastor Eduardo está ministrando, ele dá sempre uns recadinhos para a gente. Vocês já perceberam isso? Ele sempre, quase sempre, não vou nem dizer sempre, para não ir ao extremo, mas quase sempre que eu vejo ele ministrando, ele fala acerca de lermos a Bíblia. Perceberam isso? Amados, o Senhor, ele fala conosco de muitas maneiras. E às vezes nem sempre é do modo com que esperamos. Talvez se estivesse um profeta aqui falando, muita gente estivesse aí vibrando e pulando. Um profeta de Deus, então Deus vai falar conosco. Mas Deus pode estar falando contigo aí no teu coração, por meio da palavra, de um versículo que você leu, talvez por meio de uma palavra que eu tenha dito e o Senhor trouxe alguma coisa ao seu coração. Ele está sempre falando conosco. Mas não vamos colocar, amados, o nosso foco naquilo que talvez seja motivações, digamos assim, de homens, ou naquelas coisas, amados, que não são prioridades. Amém? Vamos atentar e considerar essas coisas, porque isso é o melhor de Deus para as nossas vidas. Terceira chave, amados, para priorizarmos as coisas que Deus prioriza, é fazermos força. Isso é algo importante. E vamos ver algumas coisas aqui na palavra que o Senhor nos fala acerca disso. Sabia que a Bíblia nos diz para fazermos força em relação a determinadas coisas. Amém? Fazermos força. Eu acho interessante isso. Abra no Evangelho de Marcos, no capítulo 12. Vamos ver o que Jesus diz a respeito. Evangelho de Marcos, capítulo 12. Verso 28. A partir do verso 28. Jesus está falando aqui com seus discípulos acerca do maior mandamento. Então vamos ler a partir do verso 28 para ver o que Jesus diz. Aproximando-se dele um dos escribas, que os tinham ouvido discutir, e sabendo que ele havia respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal de todos os mandamentos é este: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deixa eu só trazer uma curiosidade aqui para você. Por que o Senhor falou isso? Quando ele falou isso, ele estava se referindo a algo que estava escrito no Antigo Testamento. E essa palavra ouça, no original, é traduzida como Shema. Alguém tem aí a Bíblia King James? Abra aí em Deuteronômio 6:4. Você vai ver que o início do capítulo 4, na Bíblia King James, que ela é mais fiel ao original, a primeira palavra que tem escrita é chamar, ou Shema, algo assim. E essa expressão hebraica, ela chama a atenção dos crentes para dar toda a atenção à palavra do Senhor. E veio a ser uma expressão de confissão dos judeus até os dias de hoje. Então, quando o Senhor diz isso, amados, Ele está nos chamando a atenção para algo que é prioritário. Para algo, amados, que deve ser tão importante, que deve ser o foco de todas as coisas da nossa vida. Se você ler essa mesma passagem aqui a qual Jesus se referiu no livro de Deuteronômio, você vai ver que isso é tão importante que Jesus manda as pessoas escreverem na mão ou colocar na testa, ou seja, para ser algo que esteja sempre diante de ti, sempre diante da tua visão, para que você não perca este foco, para que você não se desvie disso nem por um segundo. Para que o seu olhar, a sua vida esteja toda envolvida com relação a isso. Então é isso que ele está dizendo aqui quando ele diz: ouça, ó Israel. Amém? Ele está nos chamando a atenção com relação a isso. Verso 30. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e o que mais? De toda a tua força. Agora você já parou para pensar acerca disso? Se amor, talvez para algumas pessoas seja um sentimento,
Por que Jesus fala para a gente amá-lo de toda força? Porque eu tenho que usar a força em relação ao amor que eu tenho que ter ao Senhor. Ou, como o próprio Jesus fala um pouquinho mais aqui na frente, que ele fala o segundo mandamento, é amar o próximo como a ti mesmo. Você já parou para pensar nisso? Aqui, amados, Jesus está envolvendo todo o nosso ser. Espírito, alma e corpo nessa questão do amor. Então, isso nos indica, amados, que o amor não é uma questão de sentimento, mas é uma decisão que você toma. E é algo que você tem que fazer força. E por que Jesus usa a palavra força também? E ele não só diz de espírito, alma e corpo. Ou de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, como está escrito na palavra. Vamos ver com relação a isso. Vai no Evangelho de João, no capítulo 14. E vamos entender. Sabe que a própria Bíblia explica ela mesma? E vamos entender por que Jesus disse isso, que temos que usar força neste negócio. João 14, verso 15. Jesus diz: se me amais, guardarei os meus mandamentos. Veja no verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O que é que eu entendo com isso, amados? Que o amor é uma questão de atitude, de obedecer à palavra. E muitas vezes, amados, alinharmos a nossa vida, aquilo que é prioridade para o Senhor, requer força. Sabe, amados, para estabelecermos um hábito em nossa vida, isso requer força. Nesse final de ano, no começo de ano, algo que geralmente as pessoas costumam fazer é determinar ler a Bíblia toda no ano, não é assim? Esse ano vou ler a Bíblia. Começa no dia 1º, lendo a Bíblia. Mas vai chegando lá para tantas, aí o negócio já descontrolou, você não conseguiu seguir aquele padrão. Por quê? Por que será que acontecem essas coisas? Estamos fazendo na nossa força ou por religiosidade. E não é assim que as coisas funcionam. Amém? É na força do Senhor. A condição do nosso coração, nesse momento, vai determinar a nossa vitória. Sabia disso? Eu vou fazer porque eu considero que isso é importante. Já mudei a condição do meu coração. Não vou fazer por religiosidade, mas porque é necessário, porque eu preciso desse alimento da palavra, então eu tenho que fazer isso. Eu coloquei outra condição no meu coração, então as coisas vão fluir mais fácil. Além do mais, lembrem-se que há uma graça que nos socorre em momento oportuno. Nunca esqueçam disso. Há uma graça, amado, para todas as coisas. Amém? Então Jesus diz para exercermos força, amados. Porque nós demonstramos verdadeiramente que amamos a Ele quando obedecemos. É importante dizermos para o Senhor que amamos eles com as nossas palavras. Mas são as nossas atitudes que verdadeiramente estão dizendo para o Senhor que o amamos. Quando obedecemos, quando somos sinceros. Sabe, naquele momento, naquilo que você estava tentando, se esforçando para conseguir fazer e não conseguiu. Chega para o Senhor e diz: Pai, eu não consegui fazer isso. Mas eu quero acertar, eu quero tentar, me ajuda, me dá graça, força para isso. E você vai ver que as coisas vão fluir, que as coisas vão acontecer. Amém? Isso é exercer força, amados, é perseverar. Jesus também falando acerca do seu reino, ele disse que muitos são os que tentam entrar no reino e pela força se apoderam dele. Porque é preciso exercer força, amados, para negarmos a vontade da carne, para negarmos a nossa própria vontade e fazermos aquilo que o Senhor está nos ensinando. Isso é exercer força. Amém? Há coisas que precisamos priorizar em nossas vidas e isso implica 3 coisas. Abdicar de algumas coisas, mudar hábito e organizar nosso tempo. E para esses 3 fatores precisamos exercer força. Amém? Toda mudança de hábito, amados, requer esforço. Se você quer determinar em algo uma mudança na sua vida, não tente na sua força, porque não vai dar certo. Porque as coisas não vão fluir. Amém? É exercer força
Mas lembre que o Senhor é que renova as nossas forças. É Ele que nos dá forças. É Ele que pega junto conosco em todas as coisas. Por isso que as coisas prosperam, por isso que as coisas dão certo. Amém? Não foi fácil, amado, para eu estar aqui hoje. Essa semana eu teve muitas coisas para fazer. Eu sei que final de ano é um pouco corrido, digamos assim, para todo mundo, para todas as pessoas. E particularmente essa semana eu tive muitas coisas para fazer. Eu até tinha argumentado não ministrar hoje. Mas, amados, o melhor é estar na perfeita vontade de Deus. Amém? Não há peso quando você coloca o seu coração nas coisas do Senhor. Nunca vai haver peso na sua vida quando você prioriza as coisas do reino, quando você prioriza as coisas do Senhor. Vamos só fechar aqui num versículo no livro de Isaías, no capítulo 40. Aleluia. O louvor, por favor. Amém. Isaías 40. Aleluia. Verso 29. Falando aqui acerca do Senhor, no verso 29 ele diz: dá força ao cansado. O Senhor dá força ao cansado. E multiplica o poder ao que não tem nenhum vigor. Tem uma tradução que diz assim: ele dá grande, ou multiplica o poder, ou dá grande vigor, ou força, aquele que não tem força nenhuma. Amém? Aí ele continua no verso 30. Até os adolescentes se cansam e se fadigam, ou ficam exaustos. E os jovens tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Ou voarão como águias. Amém? Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. Isso vai acontecer na vida de quem, amados? Daquele que espera no Senhor. Daquele que coloca as coisas diante do Senhor. Ou como o salmista Davi disse, aquele que coloca o seu futuro ou os seus dias na mão do Senhor. Não vai haver cansaço, amados, porque o Senhor vai estar sempre lhe renovando, lhe trazendo força, lhe trazendo vigor, lhe trazendo ânimo para tudo aquilo que você tem que fazer. Mas, amados, Deus vai fazer a parte dele quando fazemos a nossa. Amém? É importante nos posicionarmos do modo certo. Colocarmos as coisas prioritárias no lugar que elas têm de estar. Amém? Então, quando fazemos isso, amados, as coisas fluem. Deus vai estar a cada dia renovando as suas forças. Se está havendo peso, amados, algo está errado. Porque o próprio Jesus disse que ele levou o nosso fardo sobre ele. E nos deu o fardo dele, que é leve. Então não pode haver peso, amados, em fazermos as coisas para o Senhor. Considere essas coisas, amados. Amém? Priorizarmos o reino. Observarmos os sinais. E fazermos força. São 3 coisinhas, 3 pontos ou 3 chaves que vai nos ajudar a priorizarmos o que Deus prioriza. O que é mais importante em nossas vidas. E como eu falei, amados, considerar algo mais importante não significa que nada mais importa. Há muitas coisas que são importantes em nossas vidas e que requer a nossa atenção. Mas em todas elas, o Senhor deve ter a primazia. Você vai ver, amados, que na tua casa, com teu marido ou com seus filhos, aquilo que estava difícil para você vai fluir. Vai acontecer. O que lhe sufocava no seu trabalho não vai mais lhe sufocar. Porque você está no foco certo.
Porque os teus pensamentos, o teu agir, o teu falar está alinhado com as coisas do Senhor. Amém? Vocês podem ficar de pé um instante. Aleluia. Aleluia, Pai. Oh, aleluia. Grande o Senhor, digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos da vitória. Amados, aproveita esse momento e faz essa